Fala galera, meu nome é Samela e sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso culto, ao nosso domingo aqui na capela. Você que é daqui de Volta Redonda, eu gostaria de te fazer um convite. Vai aparecer aqui na nossa tela o nosso endereço. Eu gostaria de estar te convidando para você colar em um dos nossos cultos, que rola aos domingos, às 10 da manhã e às 19 horas da noite. E você que não é de Volta Redonda, pode também nos acompanhar através de nossas redes sociais. Aproveitando também que você já está aqui no YouTube, já se inscreve aqui, já deixa o seu like, já ativa o sininho para você receber todas as nossas notificações. Deixe seu comentário aqui também. E nós separamos uma palavra excelente para você e para sua família. Então, se acomode aí e aproveite. E até daqui a pouco. Hoje a gente vai fazer um negócio um tanto diferente. E aí eu quero te dar um alerta antes da gente começar, né? De manhã a gente fez aqui, foi muito legal. E agora de noite nós vamos repetir essa dose. Mas aí eu preciso que você participe disso que a gente vai fazer. Como é que eu vou falar isso? Vamos lá. Bom, primeiro a gente tem um convidado especial que vai fazer uma aparição especial. Então, para ele se sentir bem à vontade, se você puder me ajudar a recebê-lo aqui com uma salva de palmas, o Arthur vai vir aqui participar com a gente. Então, enquanto o Arthur se prepara aqui, você já vai começar a perceber o que vai acontecer, né? Enquanto ele se prepara aqui, você vai perceber. Eu falei para ele o seguinte: Arthur, você não quer cantar, não? Porque eu vou estragar seu talento, né? Mas, enfim, ele falou que não, então a ideia é que você participe. Durante esses próximos 3 domingos, enquanto eles montam, eu vou te explicar um negócio aqui rapidinho. Durante esses próximos 3 domingos, a nossa ideia é compartilhar de ideias e temas que formam a nossa identidade. Quando a gente diz que a capela é uma igreja para quem não gosta de igreja, a ideia não é que a gente se torne inimigo de qualquer outra igreja, não é isso. A ideia é que nós estamos preocupados em falar uma linguagem que as pessoas que não participam de igrejas se sintam à vontade em conversar. A ideia é a gente conseguir comunicar o evangelho de uma maneira simples, de uma maneira fácil de entender. E a ideia é que a gente consiga, por exemplo, vou pegar o Arthur, né, cara? A ideia é que a gente consiga, por exemplo, demonstrar como que Deus usa o talento que ele deu, por exemplo, para o Arthur, para comunicar uma mensagem que não necessariamente tem a ver com coisas que a gente comunica dentro das 4 paredes da igreja. A ideia é que a gente consiga entender que Deus, como diz um amigo meu, ele vazou pelas portas da igreja. Ele não está contido num templo de 4 paredes. Né? Tem até uma música que diz que Deus não habita em tendas, nem em templos feitos por mãos. Então, isso é que a gente quer demonstrar. Então, o Arthur tem um talento único, que vocês vão ver aqui, que eu vou estragar o talento dele agora, mas a ideia é que você cante. E aí é o seguinte: quem aqui, deixa eu analisar aqui pelo perfil aqui não parece ter muito pagodeiro nem sambista na igreja, tem poucos, né? Mas vamos lá. A Rosa falou que veio no culto à noite especificamente por causa do pagode, né? Então, hoje o que nós vamos fazer? Nós vamos usar uma música, e essa música, a Naline já veio para cá para frente, ela já está preparada. Se tivesse um pandeiro aqui, aí misturava, né? Assembleia de Deus, por aí vai. Enfim, hoje a ideia é que essa música vai ser o nosso texto bíblico. Como assim, Pedro? Nós vamos mostrar uma música para vocês que vai ser o texto bíblico que a gente vai usar como pregação. Óbvio que a gente não faz isso todo dia, mas isso é para demonstrar que a gente também consegue falar de Deus e demonstrar Deus tanto no talento, na excelência, quanto nas letras que foram produzidas por diversos artistas, não só os artistas gospel. Afinal de contas, tem muita música lá fora bem melhor do que as músicas gospel de hoje em dia. Amém ou não? Então, a ideia é essa. E aí é o seguinte: você certamente conhece essa música, talvez você não lembre da letra. Eu preciso que para a nossa gravação aqui, você participe pelo menos do refrão. Então, o refrão é simples. A gente canta daqui, deixa a vida me levar, e você canta? Então, todo mundo conhece, né? Então, não tem esse vexame. Então, o Arthur vai lá, eu vou ficar escondidinho aqui, porque o nosso objetivo é demonstrar o talento dele também. E aí, na hora que isso acabar, a gente volta para a palavra, beleza? Vai participar? Show? Todo mundo participando? Então,
Mete bronca, Arthur. Vamos que vamos. Já passei por quase tudo nessa vida. Em matéria de guarida, espero ainda a minha vez. Vocês acharam que eu não sabia, né? Confesso que sou de origem pobre, mas meu coração é nobre. Foi assim que Deus me fez. Olha lá. Deixa a vida me levar. Aí. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. As mãos. Só posso levantar as mãos pros céus, agradecer e ser fiel ao destino que Deus me deu. Se não tenho tudo que eu preciso, com o que eu tenho vivo, de mansinho lá vou eu. Se as coisas não vão do jeito que eu quero, eu também não me desespero. O negócio é deixar rolar. E agora? E aos trancos e barrancos lá vou eu, que sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Deixa a vida me levar. Aí sim. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Sou feliz e agradeço por tudo. Mais uma vez. Deixa a vida me levar. 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 Sou feliz e agradeço por tudo que Deus... Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Aê! Muito bom, muito bom. Falei pra você que eu ia estragar seu negócio? Show de bola. Uma salva de palmas mais uma vez para o Arthur, nosso artista de hoje. Gente, claro que isso é uma brincadeira. A ideia é que você entenda que Deus, como eu disse, Ele vazou as paredes da igreja. E hoje, o que nós vamos fazer? Nós vamos destrinchar essa música. E aí, para cada frase dessa, eu quero achar uma verdade, um versículo bíblico que possa direcionar a nossa vida, que possa ajudar a formar a nossa identidade. Então, a gente vai passando pela letra dessa música e eu vou te lembrar de alguns versículos que podem te ajudar. A ideia é que não seja só mais uma pregação, mas que você saia daqui realmente assim, um pouco mais formado. Enquanto cristão, né, quem diria que nós usaríamos Zeca Pagodinho para ensinar cristandade para o povo? Só na capela que você vai encontrar um negócio desse? Aleluia, né? E além disso, que você lembre, porque muitas das vezes a gente escuta uma pregação, ela fala com a gente, e aí da segunda-feira, terça-feira a gente esquece. Então dessa aí nunca mais você vai esquecer. Dessa aí realmente você vai lembrar e falar, a gente já fez algumas dessas na capela, né, algumas gafes dessas, e essa você não vai esquecer. Então vamos lá. O Zeca Pagodinho, profeta da pós-modernidade, ele começa a música dizendo o seguinte: eu já passei por quase tudo nessa vida. Em matéria de guarida, eu ainda espero a minha vez. Eu acho, e hoje tudo é uma interpretação livre dessa letra da música do Zeca Pagodinho, não quer dizer que foi isso que ele quis, que a intenção dele ao escrever, mas eu acho que quando ele diz que ele já passou por quase tudo na vida, isso reflete essa experiência de vida. Esse ícone que ele se tornou, um cara super popular, ícone do samba no Brasil e também um ícone da cultura. E aí ele, nessa frase, você consegue entender que ele tem a intenção de contar a história dele. Cara, já passei por tudo que você pode imaginar. E eu me lembro que Jesus, ao falar com os discípulos, no último discurso dele, na última vez que Jesus se reúne com eles durante a ceia, Jesus lava os pés dos discípulos, Jesus tem uma conversa com eles em volta da mesa, e logo, como a última coisa que ele diz para os discípulos, ele diz, vocês vão passar por tribulações. João capítulo 16. No mundo, vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Por quê? Eu venci o mundo. Se o Zeca Pagodinho estivesse vivo na época de Jesus, eu acredito que a trilha sonora desse jantar seria: eu já passei por quase tudo nessa vida. Por quê? Vocês vão passar por isso.
Então, tenha paciência, tenha de bom ânimo, porque Jesus e você também vão vencer o mundo. E eu me lembro também de um outro versículo, que é chave para nós, que João, um desses discípulos que muito provavelmente absorveu isso de Jesus, na última ceia, na última janta que eles tiveram juntos, quando Jesus fala isso, lá na frente, João isolado, nos últimos momentos de vida, quando ele escreve algumas cartas para algumas igrejas, ele diz para uma delas no capítulo 2 de Apocalipse, ele diz assim, sejam fiéis até o fim, e aí vocês herdarão a coroa da vida. Então existe um tom aqui de fidelidade, de persistência até o final da nossa caminhada. E eu, quando escuto essa música do Zeca Pagodinho, eu penso, um dia chega a minha vez. E aí, para a gente não se prolongar demais nisso, ele fala assim, eu confesso que eu sou de origem pobre, mas meu coração é nobre. Por quê? Foi assim que Deus me fez. É interessante a gente estudar essas coisas, assim, qual é a intenção do autor quando ele fala isso? Eu confesso que eu sou de origem pobre, mas meu coração é nobre. Qual é a intenção do Zeca Pagodinho, quando ele escreve uma música dessa, de dizer um negócio desse? Quando eu tento transpor essa mensagem para a igreja, eu penso o seguinte, não importa de onde você veio, não importa a sua origem, não importa o que você passou, é um negócio que a gente fala muito na igreja, às vezes a gente fala Deus é pai e as pessoas têm dificuldade de associar Deus com o termo pai, porque tiveram uma infância conturbada. Às vezes o pai não era um bom exemplo. E aí essas realidades, essas verdades se chocam. E essas afirmações servem para dizer o seguinte, cara, não importa de onde você veio, não importa o que você fez, a gente fala isso aqui inúmeras vezes, não importa a gravidade do seu pecado, porque ele não consegue surpreender a Deus. Eu não estou querendo aqui defender uma vida de pecado, não é isso. Mas o fato é que você não consegue surpreender a Deus. Você pisar na bola de tal maneira que Deus vai falar assim, nossa, essa aí doeu, hein? Essa aí me machucou. Não estava preparado para essa, não. Deus não tem como falar isso. Não importa de onde você veio, importa é de quem você veio. E aí quando o Zeca Pagodinho fala assim, eu sou de origem pobre, mas o meu coração é nobre, porque foi assim que Deus me fez. Quando a gente volta para o coração, né, o coração é essa simbologia de ser a nossa identidade, o nosso centro, o que significa um coração nobre? Você sabe o que significa a palavra nobre, nobreza? Quando você procurar no dicionário o significado da palavra nobreza, é aquele que pratica atos notáveis. Aí eu me lembro de Jesus falando, cara, que as suas boas obras brilhem perante os homens para que eles vejam e glorifiquem ao Pai que está no céu. Esses são atos nobres, atos notáveis. A minha pergunta para você é o seguinte, quem está notando a sua vida? E a segunda pergunta é, o que está sendo notado na sua vida? Porque quem está notando é relativamente fácil de responder. Às vezes as pessoas que estão próximas, seus amigos, seu círculo, seu trabalho, na igreja, na família. Mas o que eles estão notando na sua vida? Qual é a diferença da sua vida? Sua vida é de uma origem pobre ou de um coração nobre? Porque Deus te fez com um coração nobre. Deus te fez a imagem e a semelhança dele. Óbvio que por causa de um acidente de percurso, que um dia a gente pode discutir em teologia, se esse acidente de percurso fazia parte da história ou não, mas por causa de um acidente de percurso, a nossa origem foi contaminada. E hoje a gente entende que a gente tende para o mal, que a gente se inclina para o mal, porque entre o próximo e eu vou ficar comigo. Isso é o mal, isso é o pecado, mas não foi assim que Deus nos fez. Deus nos fez com o coração nobre. Isso é pertencer à nobreza. E aí às vezes você fala assim, cara, você está viajando. Na semana passada, ou retrasada, se eu não me engano, eu preguei uma mensagem aqui aos ricos. E teve muita gente que falou assim, pô, mas eu não sou rico. Essa mensagem me confrontou. E agora eu estou dizendo que você é nobre, que você é especial, que você foi separado, que como Pedro, não eu, o apóstolo Pedro diz, que nós somos a geração eleita, um sacerdócio santo, que nós somos separados para um determinado serviço que ninguém pode fazer. Deus chamou você para cumprir o seu chamado. Ninguém mais vai fazer. Se você não fizer, vai ficar fazendo falta. Esse papo de que se você não fizer, Deus levanta outro para fazer outra coisa, porque o seu chamado é seu. A gente tem uma frase aqui na igreja muito interessante quando as pessoas falam assim, pô, fulano de tal está passando necessidade.
Aí a pessoa traz a necessidade para a igreja. Não, cara. O próximo é seu. O ensinamento de Jesus é que o próximo é seu. Então você vai lá e faz. Você vai lá e se organiza. E aí eu tenho um exemplo interessante. Eu não sei se você sabe disso, mas você nasceu de uma corrida com aproximadamente 300 milhões de competidores. Você sabia disso? Sabia que na corrida da vida, no momento da concepção, quando o homem e a mulher têm intimidade, estão entendendo o que eu estou falando? Todo mundo aqui é adulto, né? Então, naquele momento ali, começa uma corrida por um caminho tortuoso e difícil, que, né, enfim, não preciso de mais ilustração, preciso? Não preciso, né? Saem mais ou menos 300 milhões de competidores dali. E quando chega no alvo, mais de 90% deles já tinham desistido. E olha que interessante, é muito difícil a gente explicar isso sem exagerar, mas de 300 milhões, eles vão morrendo pelo caminho, muito poucos deles persistem. Quando chega no final, no destino final, só sobra um, às vezes dois, né? Às vezes entram dois ali, mas a vasta maioria das vezes vem um. Você, meu amigo, minha amiga, meu querido, minha querida, você é um em 300 milhões. Se você falar para mim que você não é especial, você não entendeu. O seu nascimento, ele é mais difícil de acontecer, e eu não estou nem falando da ideia do período fértil da mulher, da hora exata do momento, não estou nem falando disso. O seu nascimento, a sua concepção, a formação da sua vida, o espírito soprado naquele negócio minúsculo que ninguém vê, é 1 em 300 milhões. É mais difícil acontecer isso do que você ganhar na loteria. E ganhar na loteria é difícil. Para exagerar, fazer uma hipérbole, eu acho que é mais difícil do que ganhar na loteria sem jogar. De repente é uma coincidência, um erro, alguém batendo na sua casa, você ganhou na loteria, mas eu nunca joguei, ganhou. É você no meio desses 300 milhões. Você pode até ter uma origem pobre, você pode ter sido abusado, abusada, você pode ter sofrido, você pode não ter tido condições, você pode nunca ter tido uma experiência com Deus, você pode ter feito o mal para muita gente, mas não foi assim que Deus te fez. Deus te deu um coração nobre, foi assim que Ele te fez. E aí ele entra no refrão da vida, no refrão da música, que para nós pode parecer um desleixo, deixa a vida me levar. Eu acredito que quando ele diz, deixa a vida me levar, ele não está fazendo uma reflexão para falar assim, cara, tô nem aí. Eu não acho que é isso que o Zeca Pagodinho quis dizer, mas isso é uma interpretação minha. A gente tem liberdade de interpretar textos quando a gente lê. E eu queria compartilhar contigo a minha interpretação. Eu acho que o Zeca Pagodinho, com toda essa experiência dele de vida, enfim, por todos esses lugares que ele rodou, aqui a gente não está discutindo religião, a gente não está discutindo pensamento, filosofia, nada disso. Mas eu acho que com essa experiência e esse ícone da música que ele se tornou, eu acho que essa música ela é uma bandeira para nós, que reflete exatamente o que a gente acabou de pregar em Tiago. Quando a gente diz, amanhã ou depois eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e vai dar certo, e a gente faz planos. Ou quando Jesus conta a parábola daquele rico insensato, que fala, cara, eu juntei dinheiro, eu juntei mais, e agora o que eu faço? Vou destruir os meus celeiros. E aí Jesus vira para ele e fala assim, cara, você é tolo, você não entendeu, hoje eu vou pedir sua vida. Eu acho que o que o Zeca Pagodinho está dizendo é o seguinte, a gente até pode fazer planos, mas deixa a vida levar. Deixa as coisas acontecer. Aí vem outro samba, né? Deixa acontecer naturalmente. Hoje eu estou... Pagodeiro não, samba, é diferente. Pagode e samba. Se você falar um negócio desse na frente do menino do cavaquinho aqui, vai dar ruim. Né? Mas enfim. Eu acho que o Zeca Pagodinho está refletindo nessa questão. Deixa a vida levar. A gente falou aqui há pouco tempo atrás, e se você não estava aqui, eu te convido a assistir no YouTube também, mas a gente falou aqui que a vida no Espírito, a vida guiada pelo Espírito, ela tem níveis, e esse nível, na verdade, é você que decide, porque o Espírito está disponível para todo mundo. Você sabia que Deus está disponível para você? Você sabia que se você falar assim, Deus, eu queria uma experiência mais íntima, Ele está aberto, você sabia? Não precisa ser especial, não precisa ser PhD em religião, não precisa. É só você falar, Deus, estou aqui, e Ele vai se achegar. Aquele que se achega para Deus, Deus se achega nele. O Reinhold compartilhou aqui, aquele que habita na sombra do Altíssimo. O que é isso? Isso é uma segurança. Isso está aberto para todo mundo, isso não é exclusivo.
Eu acho que o Zeca Pagodinho, quando ele fala isso, ele reflete nesses níveis, né? Porque está disponível para todo mundo, mas a escolha é sua. Quando a gente lê em Ezequiel, por exemplo, daquele rio que nasce do templo, inclusive tem uma música que fala isso, né? Existe um rio, Senhor. Esse rio que sai debaixo do templo, quando Ezequiel faz essa analogia, ele fala, ó, em alguns níveis desse rio, a água bate no tornozelo. Um dia eu acho que eu vou pregar uma mensagem sobre isso, que eu preguei uma mensagem dessa há muito tempo atrás, 10 anos atrás, eu acho. A água que bate no tornozelo é uma água que te deixa no controle, você só experimenta. Você só sente aquele calafrio, mas nada mudou. Aí vem a água no joelho. O que é água no joelho? A água no joelho é a água que começa a desafiar a sua noção de equilíbrio da vida. É água que começa a desafiar a sua noção de autonomia, de autoridade, de independência. Porque a água no joelho, não sei se você tem essa experiência com praia, você vai numa praia muito mexida, quando a água começa a chegar no joelho, perto da cintura, o que acontece? A gente vai perdendo, né? E aí bate a onda, às vezes você pisa num lugar mais fundo, e aí quando você se aventura aí para a água que bate na cintura, aí já começa a ficar sério. A água que bate na cintura é a água daqueles que estão dispostos a testar o que o Espírito quer fazer. Eu vou ver onde ele me leva. E aí na cintura você já começa a boiar. Às vezes vem uma onda muito grande, o que acontece com a onda muito grande? Você está no nível da cintura, mas a onda muito grande dá aquele capote. E aí você tem que esperar o quê? A onda... Na vida, às vezes, quando você só quer testar o que Deus quer fazer, ele dá um capote só para você ver o poder dele. Pegou a ideia? Dá um capote e você fala, rapaz... Aí você tem que escolher, ou eu volto para onde está o tornozelo, ou eu largo de vez. Aí são as águas mais profundas. Na água profunda não adianta remar. Você tem que deixar a corrente levar. Eu acho que é isso que o Zeca Pagodinho reflete quando ele fala, deixa a vida me levar. E por que eu acho isso? Porque ele termina o refrão dizendo o seguinte, eu sou feliz e eu agradeço, por quê? Por tudo que Deus me deu. Esse é um negócio que a gente fala com uma certa frequência, mas não pratica. Você agradece a Deus por tudo? Ou só por aquilo que te agrada? Eu sou feliz e eu agradeço por tudo que Deus me deu. Eu queria fazer faculdade de tal, mas não deu. Fiz a outra. Obrigado, Deus. Eu queria fazer tal coisa, mas não deu. Eu fiquei sem fazer nada. Obrigado, Deus. Eu queria ter 3 filhos, mas eu não consegui ter filhos. Obrigado, Deus. Aliás, livramento, tá? Porque acabou a vida para os filhos. Eu queria casar. Posso falar isso, não? Não, né? Deixa pra lá. Você agradece a Deus por tudo na sua vida? Tudo mesmo? Pelas coisas boas e as coisas ruins? Você já parou para pensar que se Deus respondesse todas as suas orações, muito provavelmente você não estaria mais perto dele? Falei aqui no domingo passado, quanto mais Deus dá, mais a gente se afasta. Talvez seja essa a questão. E quando ele fala, eu sou feliz e eu agradeço por tudo que Deus me deu, eu pensei numa frase que, na verdade, alguém me falou isso, eu não me lembro quem, e eu tomei essa frase para mim, que é a seguinte: a gratidão é uma nascente, a felicidade é o rio e a generosidade é o oceano. A gratidão é a nascente, tudo começa com gratidão. Às vezes você fala assim, eu queria ser uma pessoa mais generosa, eu queria contribuir. Começa com gratidão. Começa agradecendo pelos R$2 que estão na conta. Começa agradecendo pelo arroz com ovo que está na mesa. Começa agradecendo pela telha em cima da casa, mesmo que não tenha laje. Começa agradecendo pelo chinelo arrebentado, porque tem gente que está descalço. Começa agradecendo pela resiliência que você tem durante as lutas, porque tem gente que desiste no meio do caminho. Começa com gratidão, é a nascente. Ela vai devagarzinho nascendo e vai aumentando. A felicidade é o rio. Por que a felicidade é o rio? Porque o rio, você já reparou? Existe um ditado, até muito comum, que diz que a água que você bebe do rio nunca é a mesma. Por quê? Porque ela é corrente. Ela muda toda hora. Você nunca consegue beber a mesma água do mesmo rio. A felicidade é assim também, porque felicidade é passageira. Felicidade é um sentimento passageiro. É muito volátil. A gente precisa a treinar a ser feliz, você sabia? Porque se deixar, a gente vai ser triste na vida. A depressão toma conta, está aí a doença do século. Porque a gente se compara com outras pessoas, a gente se distrai com coisa que não interessa. A felicidade ela é muito volátil. E a gente precisa treinar a felicidade. Então, toda vez que você acostumar a ser grato, toda vez que você agradecer, a felicidade começa a correr.
Repara para você ver. Na hora que você estiver num momento muito ruim na sua vida, e aí eu não consigo falar por todo mundo, eu só consigo falar pelo que eu passei. Eu me lembro que na Nova Zelândia, num determinado período, logo no começo da minha história, eu esqueci que meu pai me deu um cartão de crédito para levar no caso de emergência. Eu literalmente esqueci. Quem aqui já mudou de cidade ou de país e viveu essa vida corrida, sabe que às vezes as coisas passam em branco, né? Eu esqueci daquele cartão. O cartão tinha limite, na época era a época das vacas gordas na minha casa, eu podia usar porque eu quisesse, mas eu esqueci, não sei onde eu enfiei, nunca mais vi esse cartão. E acabou a comida, acabou o dinheiro, a gente não recebia, e a minha esposa foi atrás da gente, foi atrás de mim no meu trabalho e falou, agora acabou mesmo, o armário está vazio. Para não falar vazio, tinha uma lata daquele feijão doce que a gente comprou errado, e aí não dava para comer. E aí, acabou mesmo. E aí eu falei, eu não sei o que fazer, eu ainda não posso receber, ela também não podia, a gente estava sem documento. E aí ela se retirou, foi para uma igreja, era uma igreja até católica, ela sentou no banquinho e começou a orar. Deus, assim, assim, assado, e aí não demorou 5 minutos, uma mão bateu no ombro dela, falou, que você está chorando, minha filha? É até vergonhoso a gente falar isso, porque não é do nosso feitio, né? Mas saiu, né? Ela conta que saiu, assim, ela falou, estou chorando porque eu estou com fome. E, cara, se você olhar para a Analine, ela não está com cara de quem está com fome, né? Ela é uma mulher bonita, saudável. Ela não está... Não, gente. Vocês estão com a mente poluída, gente. Ela é uma menina saudável, bonita, né? Então, a mulher olhou para ela, como assim com fome? Aí a mulher foi lá e deu um dinheiro para ela fazer uma compra. E aí ela fez uma comprinha no supermercado. E aí, essa música, essas condições, me lembra, cara, você é grato? Porque eu lembro que ela saiu de lá, ela foi para a igreja, ela falou, Deus, cheguei no meu último recurso, vim aqui agradecer até agora, mas meu último recurso. E aí Deus entra com provisão. A felicidade ela é volátil, agora a generosidade é um oceano. Isso aqui é um negócio fantástico que a gente precisa aprender, para preparar o nosso coração para a nossa virada de chave. A gratidão é a nascente, começa ali. A felicidade é o rio. Toda vez que você se vê numa situação que você sabe que você está reclamando, mas não pode reclamar, já passou por isso? Sabe aquela que você está reclamando, que você insiste em reclamar? Você fala assim, eu vou reclamar só porque agora já estou triste mesmo, já estraguei o dia de todo mundo à minha volta? Sabe, não? Eu faço isso direto. Às vezes a Analine me chateia e demora 3 dias para voltar ao normal. Para quê? Para quê? Então, pensa, toda vez que você exercitar a sua gratidão, a felicidade vai correr. Quando a felicidade corre, aparece o oceano da generosidade. O que é o oceano? O oceano, cara, você pode pegar copo, balde, tanque, piscina de água, você pode tirar, não faz a diferença nenhuma, ele continua ali. Uma pessoa que consegue alcançar esse nível de vida, de ser grata por tudo e ser feliz no momento que ela exerce essa gratidão, ela se torna uma pessoa generosa, porque generosidade não tem a ver com quantidade. Generosidade tem a ver com qualidade. Então não é sobre dar 200, 2 mil ou 20 mil reais. É sobre ser feliz em contribuir com 20 centavos. Cara, é o que eu tenho para contribuir. É sobre ser feliz em contribuir com o ombro, com a mão de obra, com o tempo. Eu não falei hoje na hora da oferta, talvez eu fale de noite, né? Mas a gente precisa mudar o nosso conceito. Você não doa dinheiro para a igreja, você doa tempo. E tempo é vida. Então, quando você resolve fazer uma doação, você está doando um pouco da sua vida para o propósito de Deus para essa igreja. Quando a gente fala de graça, generosidade e misericórdia, que é o que a gente adotou aqui, é porque eu estou querendo te convencer, te ilustrar, que quando você contribui com o nosso propósito financeiramente, você não está dando dinheiro. Você está dando sua vida. Porque você trabalhou para ganhar aquele dinheiro. Você gastou 8 horas, 10 horas, 20 horas para ganhar aquele dinheiro, e aquele dinheiro, ele é só o símbolo da sua vida. É igual o videogame, aquela vida do personagem que você está jogando, que ela vai acabando, acabando, acabando. Cada vez que você faz uma contribuição para a capela, a sua vida vai acabando. E isso é o que Paulo fala, eu fico feliz em ser gasto pelo Evangelho. A gente precisa mudar a nossa ideia de contribuição. Não é sobre dar dinheiro para a igreja, é sobre entregar a sua vida para o propósito de Deus. É isso que a gente quer falar com as pessoas. E aí não tem a ver com 200 reais, 2 mil reais ou 20 centavos. Tem a ver com quanto investido você está na missão de Deus para você e para o corpo que Ele te colocou, que hoje chama capela, amanhã pode ser outro. O quão envolvido, quão comprometido você está com esse propósito de Deus. E aí ele entra na segunda frase, na segunda parte da música, né? De novo, ele volta na gratidão, ele diz, só posso levantar as mãos para os céus, agradecer e ser fiel ao destino que Deus me deu. E aí, óbvio, ele está falando aqui sobre gratidão, a gente já falou bastante sobre isso aqui, não vou voltar, mas tem uma palavra aqui que me chama a atenção nessa música. Ele fala assim, eu só posso levantar as mãos para os céus, agradecer e ser fiel ao destino.
Às vezes a palavra destino é uma palavra muito mística para nós, porque a gente acha que tem alguém no céu mexendo as cordinhas e aí a gente é só o peãozinho. Eu, inclusive, acho que isso é verdade, mas enfim, isso aí é papo para outra mensagem. Outro dia a gente pode falar sobre isso, a gente pode discordar, não tem problema nenhum. Eu não acho que isso aí é assunto para dividir a igreja e nem acho que isso leva a lugar nenhum. É aquela discussão que começa no nada e termina em lugar nenhum, sabe? Mas enfim, é legal porque crente gosta de falar dessas coisas, mas as pessoas que estão lá fora não fazem a menor ideia do que a gente está falando. Mas quando ele fala de destino, eu quero que você entenda propósito. E aí, volto na contribuição, né, que vai ressoar, vai parecer que eu estou fazendo isso de propósito, mas não é uma coincidência. O quão fiel você é ao seu propósito de vida. O seu propósito de vida. O que te move? O que te move na sua vida? Quando você acorda de manhã, eu já contei aqui algumas vezes, né? Eu acordo de manhã, todas as vezes que eu acordo de manhã, eu viro para o lado da cama. Eu não ajoelho, não sou tão religioso assim. Eu sento na cama. E antes de orar, cara, por incrível que pareça, antes de orar, eu me faço uma pergunta. E hoje, vale a pena o ar que eu respiro? É a pergunta que eu faço. Todo dia. Para que eu estou vivo? Já compartilhei com várias pessoas, né? Eu entendo que o meu propósito é pregar o evangelho, fazer discípulos e plantar a igreja. É o que me dá alegria, é o que me move. Qualquer outra coisa que eu faço, ou é para contribuir com isso, ou é perda de tempo. Não tem nada de acidente que eu faço na minha vida. Não tem nada à toa na minha vida. A minha vida é uma vida extremamente entediante. Se você vivesse na minha cabeça, você ia entrar num tédio gigantesco, porque a única coisa que eu faço é isso. É a única coisa que eu faço. Qualquer outra coisa que eu faço é uma distração. E às vezes você precisa de distração. Às vezes você precisa de um pouquinho de descanso, um pouquinho de Netflix. Tá tudo bem. Mas você pode ver, cara. Por exemplo, quando eu estou lá em casa, que a minha esposa fala assim, vamos assistir um Netflix para eu dar um pouco de atenção para ela? Vamos. A gente senta. No momento que ela dorme, eu desligo o Netflix e foco. Porque me dá prazer, me dá alegria, me preenche. É o meu propósito. E aí, muitas das vezes, a gente vive uma vida com 40, 50, 60 anos sem entender o nosso propósito. Quem aqui já fez essa pergunta? De falar, cara, o que eu estou fazendo aqui nessa terra? Para que eu nasci? O primeiro desafio para você é descobrir o seu propósito. Você precisa descobrir o seu propósito. Todo mundo tem um. Ninguém nasceu à toa. Você não é 1 em 300 milhões à toa. Isso não é uma coincidência. Então você precisa descobrir o seu propósito. Depois você precisa eliminar tudo que te atrapalha a realizar o seu propósito. Por quê? Às vezes a gente está tão distraído e a gente é tão atrapalhado no nosso propósito que a gente perde o foco. Que é a mensagem que eu vou pregar domingo que vem. Né? Quem se perde do propósito se atrapalha nos prazeres. Que a gente fica tentando satisfazer prazeres da vida porque a gente esqueceu do nosso propósito. Domingo que vem eu vou pregar essa mensagem que já está praticamente pronta. Você precisa descobrir por que você respira. Por quê? Fidelidade no seu propósito facilita a gratidão no processo. Por exemplo, a maioria das pessoas que nos visitam não sabem que eu vim de fora. Eu não morava aqui, eu estou quase 10 anos fora do Brasil. Se você me perguntar, você tem vontade de voltar? Todo dia. Todo dia. Qual é a sua opinião sobre o Brasil? O Brasil é o Titanic, que já afundou. E as pessoas que a gente está vendo estão boiando. Essa é a minha opinião sobre o Brasil. Você está feliz no Brasil, Pedro? Não. Não tem o menor pingo de felicidade nesse país. Tudo é muito corrupto, nada funciona, tudo é muito enviesado. Mas um dia eu ouvi um rapaz falando comigo o seguinte, o problema do Brasil é o brasileiro. Essa é a piada que a gente escuta por aí, né? O problema do Brasil é o brasileiro. Só que a solução do Brasil não é importada, a solução do Brasil também é o brasileiro. Sabe qual que é o problema? Todo brasileiro que começa a perceber os problemas vai embora. A gente abandona o navio. E aí, por quê? Porque a gente quer coisas melhores para nós. Mas se a gente descobrir o nosso propósito, eu estou aqui não é porque eu gosto do Brasil, eu estou aqui por causa do meu propósito. Quando você descobre o seu propósito, facilita. Quando você é fiel no propósito, facilita a gratidão no processo. Então, quando eu acordo e falo assim, cara, o Brasil está muito ruim. Deus, obrigado. Porque eu sou um daqueles que vai mudar o Brasil. Está entendendo? Quão grave? Pode ser que um dia eu vá embora, pode ser que as coisas mudem. Mas hoje a minha convicção é, se eu estou aqui, é igual Paulo. Paulo, quando ele fala para a igreja, ele fala, eu prefiro morrer, porque estar com Jesus é muito melhor. Mas se eu estou aqui, é porque tem algum lucro para vocês. Então, se eu estou aqui, já que eu estou aqui,
Então, que seja frutífero, que dê fruto, que seja lucrativo a minha estadia aqui com vocês, para que vocês deem frutos. Então, você precisa descobrir o seu propósito, porque fidelidade no propósito facilita a gratidão no processo. Quando você reclamar, você fala, não, eu sei por que eu estou aqui. Quando as pessoas perguntam para a gente, por que a capela é diferente? Por que vocês querem fazer isso daqui? Porque, por exemplo, aproveitando já que a gente está preparando o nosso coração para o aniversário, posso compartilhar um negocinho rapidinho fora da mensagem? Posso? Tudo bem? Por que a gente quer transformar isso aqui na sala de uma casa e não num auditório? Porque auditório é para terceiros, casa é para família. Está entendendo? Então aqui, eu não quero que você sente olhando para mim, eu quero que você sente olhando para o próximo. Então o nosso esforço sempre foi, a gente ainda não conseguiu fazer isso, mas a gente sempre se esforçou para sentar num círculo. Porque eu quero poder, não é à toa que essas cadeiras estão de lado aqui, porque eu quero que você olhe para o outro e para o outro, porque eu quero que vocês se identifiquem. Porque aqui você vai encontrar o pai, a mãe, o irmão, a irmã, a tia, o tio, o amigo. Por que a gente se esforça ao máximo para a decoração parecer uma sala ao invés de um auditório? Porque a gente aprende mais em círculos do que em fileiras. Está mais que comprovado, a escola é inútil, ninguém aprende nada na escola, a gente só decora as coisas. Verdade ou não? A minha esposa é professora. Gente, a gente vai para a escola para decorar dever, para poder tirar nota boa. Ninguém aprende nada. Minha filha está fazendo umas contas de fração agora, na série dela. É porque eu sou meio nerd mesmo. Ela fala, né, meu pai é nerd, mas ela foi perguntar para meu pai, que é engenheiro, que me ensinou as coisas que eu sei sobre matemática, e meu pai já tinha esquecido, porque a escola é ineficiente. Na vida, a gente leva para a vida aquilo que a gente usa no cotidiano. A escola não te ensina para a vida, a escola te ensina no máximo para um vestibular, que é outra estupidez. E aí você passa no vestibular, hoje a gente está forçando os jovens com 18 anos de idade a descobrir o que eles vão ser na vida. Ninguém sabe o que vai ser na vida com 18 anos de idade. Ninguém sabe. Eu estou com 37, não descobri ainda. Se eu pudesse ter outra escolha, talvez eu tenha uma lista de várias escolhas, enfim, está tudo bem. O que você precisa descobrir é o seu propósito. Por que Deus te colocou aqui? Nem sempre a sua vocação é a mesma coisa que o seu chamado. Às vezes você tem aptidão para ser advogado, para ser engenheiro, para ser professor, mas não quer dizer que aquilo é o seu chamado. Fato é que todo mundo que conheceu Jesus foi colocado na terra para alguma coisa, para glorificar Deus com a sua vida. Com tudo que você faz. Tudo que você faz. O que você faz tem que glorificar a Deus. O que a gente vai fazer aqui de noite, que eu vou colocar o rapaz aqui para tocar cavaquinho, é para mostrar que Deus é demonstrado para as pessoas na excelência da música também. Está entendendo? Ele vaza. Deus não é só louvorzinho na igreja. Eita. Amém. Amém, né? Nunca teve um amém desse. Agora chegou a Assembleia. Enche-me. Não, calma. Se não tenho tudo que eu preciso, é o Zeca Pagodinho falando agora, né? Se eu não tenho tudo que eu preciso, com o que eu tenho vivo, de mansinho, lá vou eu. O que é isso? Isso é Paulo falando aos Colossenses. Eu aprendi a ter muito, eu aprendi a ter pouco. Eu não sei a sua vida, você não precisa levantar a mão para não se expor, mas eu estou passando uma fase de trancos e barrancos. Aos trancos e barrancos, lá vou eu. Que eu sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Às vezes, cara, a gente precisa aprender, às vezes, eu confesso para você que eu não sei afirmar se é Deus que tira as coisas das pessoas. Eu não sei, eu não tenho argumento teológico suficiente para dizer isso. Tipo, você tinha 2 casas, Deus tirou sua casa. Não sei. Eu sei que tem texto na Bíblia, né? Mas o problema de texto de Bíblia é formar teologia com texto de Bíblia. Né? Que aí você vai virar religioso, você vai virar fariseu, igual a maioria que a gente já conhece. Então a gente tem texto de Bíblia que diz que Deus dá e Deus tira. Mas fala para uma mãe que perdeu o filho que Deus tirou. Não funciona. Ela até pode falar, Deus está no controle, amém, glória a Deus, aleluia, mas lá no fundo tem uma revolta. Que Deus é esse que tirou meu... E cara, está tudo bem. A sua revolta não assusta Deus. Eu confesso para você que eu não sei te afirmar se a menina ou o menino que sofre abusos do pai ou do tio quando é criança, se Deus está no controle. Eu não tenho argumento teológico nem filosófico para isso. Eu não sei o que é. Talvez, pode ser que o pecado entrou no mundo e aí distorceu as coisas e talvez a gente esteja esperando até o dia da plenitude. Eu não sei. A gente tem várias escolas de pensamento e eu nem acho que esse é um assunto que você deveria se enfiar, porque você vai se enrolar. Você vai se enrolar.
No momento de uma tragédia dessa, a melhor coisa que você faz é abrir os braços e chorar junto. É se revoltar também, porque Deus não se assusta com a sua revolta. E aí você conforta quem está sofrendo. E quando aquilo passar, cara, no dia, talvez, a gente consiga adorar a Deus, não por causa da tragédia, mas apesar da tragédia. Eu acho que o segredo está aí. É meio masoquismo adorar a Deus por causa da tragédia. Isso é uma opinião minha, tá? Que nem eu falei, eu não tenho argumento teológico para isso, mas eu acho que é meio masoquista você adorar a Deus por causa da tragédia. Agora, apesar da tragédia, né, se Deus quiser, Ele é Deus. Né, se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se fechar, Ele continua sendo Deus. Né? Pô, podia cantar essa música de noite também. Hoje eu estou cheio de música, né? Mas você consegue perceber que a natureza é o apesar, não é por causa. Ninguém adora a Deus por causa da tragédia. A gente adora a Deus apesar da tragédia. Paulo foi um cara que passou por trancos e barrancos. A gente falou aqui na mensagem passada sobre paciência. Paciência produz resiliência. Paciência aumenta a sua abrangência. A gente falou aqui na mensagem passada. Você pode acompanhar no YouTube, no Spotify. Paulo era um cara paciente. Porque olha só, Paulo ele escreve para os romanos, ele fala assim, eu estou com muita vontade de ir ver vocês. Muita, porque ele era romano, ele veio de lá, ele queria ir até Roma. Paulo nunca foi a Roma, sabia que Paulo nunca foi a Roma? Depois que ele se converteu, ele nunca conseguiu voltar lá. Pelo menos é o que a gente sabe. Mas ele queria muito, porque ele foi em Corinto, ele foi em Éfeso, ele foi em Colossae, ele foi em várias cidades, mas ele não foi na cidade dele. E aí ele escreve para eles, eu queria muito ir aí. E aí no momento que ele escreve aquilo, muito provavelmente perto desse momento, ele tem um sonho, você encontra isso no livro de Atos, lá no capítulo 16, 17, se eu não me engano, por ali. Você encontra quando ele tem um sonho, aparece um homem da Macedônia. Como é que ele sabe que o homem é da Macedônia? Provavelmente ele estava falando na língua dos macedônios. É a única maneira de se identificar, talvez uma roupa típica, enfim. Aparece um homem da Macedônia pedindo para Paulo ir para lá. Quando Paulo acorda, no português claro, provavelmente Paulo diz o seguinte, Deus, eu queria ir para a Austrália, mas o senhor quer que eu fique no Brasil? É o português claro. Paulo provavelmente falou, Deus, eu queria ir para Roma, mas já que você quer que eu vou para Macedônia, que eu vá para Macedônia, então eu vou. E no caminho para Macedônia, olha quanta coisa ruim aconteceu. Porém, a igreja da Macedônia é a igreja que Paulo cita sobre generosidade. E aí eu volto no assunto que eu falei. Começa com gratidão, passa pela felicidade, termina na generosidade. Que quando Paulo escreve sobre dinheiro e sobre contribuição, ele fala para os coríntios da igreja dos macedônios, que na maior dificuldade, enquanto eles estavam passando fome, aos trancos e barrancos, lá vou eu. Se as coisas não vão do jeito que eu quero, eu não desespero. O negócio é deixar rolar. É o que o Zeca Pagodinho fala. É o que acontecia com os macedônios. Eles estavam com fome, mas eles imploraram para Paulo para que eles pudessem participar da obra. A igreja que Paulo não queria ir, e a igreja mais pobre do cenário é a igreja que termina sendo exemplo de generosidade. Olha que coisa interessante. É por isso que a gente pode cantar, deixa a vida me levar, com a consciência de que Deus, no fim, ainda está no controle. Com a consciência de que talvez a gente não entenda as tragédias, Deus ainda está no controle. Com a consciência de que a tragédia não é o trampolim para a minha adoração, mas talvez um obstáculo para a minha maturidade, para entender que as coisas aqui são difíceis mesmo. Que Jesus não prometeu um evangelho de mar de rosas e que tudo vai ficar bem. Que o tempo em que a gente passa aqui é consequência de um pecado. Não é o plano de Deus, pelo menos não o original. Essa é a ideia dessa música. O cristão precisa ser assim. Igual Paulo. Eu queria ir para Roma, mas Deus quer que eu vá para Macedônia. Igual Jesus. Jesus não fez essa oração? Deus, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. A expressão de Jesus de passa de mim esse cálice, talvez você não seja de igreja, não seja crente, não entenda o que quer dizer isso, né? Eu acho, né, a minha interpretação, e aí você pode ter a sua própria interpretação, é que Jesus estava perguntando, enquanto homem, no lado humano dele, falou, Deus, tem um jeitinho para dar a volta nessa morte de cruz aí, não? Tem como só me levar para o céu igual Elias, não? Só tipo, sumiu? Tem como dar uma desaparecida que nem Moisés, não? Ninguém sabe onde está o corpo dele. Tem como, não? Mas seja feita a sua vontade. A gente faz essa oração e eu acho que a gente não quer dizer o que a gente ora. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Tem certeza?
Você tem certeza que você quer fazer essa oração para Deus? Porque pode ser que a vontade de Deus não seja a sua. Porque a sua vontade vem carregada de desejos, prazeres, egoísmos. A vontade de Deus vem carregada do plano e da soberania dele, só. E às vezes no plano dele, tem uns tropeços para nós. Tem trancos e barrancos. O cristão precisa ser assim. Ele precisa ser autêntico no pedido e humilde na resposta. Pega esse ensinamento para você. A gente precisa ser autêntico no pedido. Deus não precisa de pedidos fake news. Quando a gente ajoelha para orar lá no nosso quarto, Deus Todo-Poderoso, quando na verdade a gente está assim, está de sacanagem, né, Deus? Ele não precisa dessa oração. Deus, em teu nome, que é magnífico, eu oro para que o Senhor intervenha nas nossas circunstâncias. Acho que Deus eu acho que ele põe um fone de ouvido. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Fone de ouvido. Aí na hora que você acaba de fazer aquela oração fake, que você começa a chorar, que você começa a reclamar, que você começa a xingar. Você já xingou Deus aqui? Não precisa levantar a mão. Que você começa a xingar, que você começa a revoltar, que você começa a bater nos móveis. Aí Deus tira o fone e fala assim, agora nós vamos conversar. Agora você está falando comigo. Agora eu estou vendo o Pedro de verdade. Até então era o fariseu que ora na igreja, lá na frente. Agora eu estou vendo o Pedro de verdade. A gente precisa ser autêntico no pedido. É como se Deus chegasse para a gente e falasse assim, o que você quer, filho? Você sabe que essa é uma das perguntas mais comuns de Jesus para as pessoas? Jesus chegava para as pessoas e falava assim, o que você quer que eu te faça? Eu quero andar. Tá óbvio, né, Jesus? Sou paraplégico, quero andar. O que você quer que eu faça? Quero ver, estou cego. Era óbvio, Jesus não precisava fazer essa pergunta, mas era a pergunta que ele mais fazia. O que você quer que eu te faça? E se Deus chegasse para você hoje e falasse assim, o que você quer que eu te faça? Como você responderia? E se Deus fosse o gênio da lâmpada do Aladim? Você tem 3 pedidos. Vou te dar um macete. Você perde 2 coisas e a terceira você pede pedidos infinitos, tá? Porque aí não tem problema. Mas você imagina se Deus fosse o gênio da lâmpada. Você nunca pensou nisso? Malandragem, no sangue. Você pede 2 coisas, depois você pede pedidos infinitos, que aí não para de resolver. Mas enfim, brincadeiras à parte, você pensa o seguinte, se Deus te fizesse essa pergunta, o que você quer que eu te faça? Como você responderia? Você quer uma casa? Você quer um carro? O que você quer? É muito provável que se você não sabe o que você quer, você esteja perdido no seu propósito. Se essa pergunta não tem uma resposta imediata, é bem provável que você esteja perdido no seu propósito. É bem provável que você não tenha descoberto o seu propósito. Começa aí o seu exercício. Se você quiser, depois você pode conversar comigo, eu tenho algumas ferramentas para te ajudar a encontrar o seu propósito. Mas o cristão deve ser assim, autêntico no pedido e humilde na resposta. Deus, eu quero isso. Eu quero isso. Não vou te dar não, filho. Tudo bem, seja feita a sua vontade então. Mas eu não vou mentir, o que eu quero é aquilo lá. Está entendendo que Deus não vai ficar chateado com isso? Porque Ele sabe do desejo do seu coração. Antes que a palavra saia da sua boca, Ele já conhece a palavra. Isso é Salmo 139. Ele sabe de tudo que você vai falar. É a ideia dos bonequinhos, né? Ele já sabe. Então, se Ele já sabe, para que você vai enrolar? Para que você vai falar mentira? Para que você vai ser uma pessoa que você não é? Semana passada, minha filha falou assim, pai, eu queria pregar. A Bianca. Pai, eu queria pregar na igreja. Por dentro eu já soltei vários chanais, né? Mas me segurei e falei, pô, que legal. O que você quer pregar? Ela falou assim, eu quero pregar sobre hipocrisia. O rico não deve fingir ser pobre e o pobre não deve fingir ser rico. Eu falei, Aí ela me falou lá a pregação dela. Eu falei, o discurso é legal, não é uma pregação, mas dá um podcast. Vou gravar um podcast com ela. A menina está se despontando. Já diziam os antigos da capela que eu estou criando um monstro. Estou criando vários monstros. Mas enfim, por último, a frase dele, os trancos e barrancos, lá vou eu, que eu sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Quero que você leia Filipenses, esse a gente vai ler. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. É o último versículo para a gente fechar essa pregação. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Lembrando que Filipenses é uma carta que Paulo escreve a uma igreja generosa. A igreja de Filipos foi a primeira igreja que sustentou Paulo financeiramente.
A igreja de Filipos era talvez a igreja mais regular e de maior quantidade em doações. Era a igreja que mantinha Paulo no campo missionário. E quando Paulo é preso, Paulo escreve para eles porque ele imagina que eles estavam com medo agora, porque pelo fato dele ter sido preso, a propagação do evangelho ia parar, portanto, o sustento que os filipenses enviavam iam cessar. Eles iam falar assim, já que Paulo está preso, vamos parar de mandar dinheiro. Aí Paulo escreve uma carta para eles e fala assim, gente, eu quero que vocês saibam que a minha prisão aqui foi boa. Olha os trancos e barrancos aí. Se as coisas não vão do jeito que eu quero, eu não me desespero. Paulo não desesperava. Gente, eu quero que vocês saibam que o que aconteceu comigo, a minha prisão foi boa, porque agora todo mundo ouviu o evangelho. O evangelho de Jesus Cristo chegou na guarda imperial. Quem que era a guarda imperial? Eram os cavaleiros do rei que levavam as notícias de colonização dos lugares que eles conquistavam. Então agora o evangelho estava na boca dos colonizadores. Olha só que coisa fantástica. Aí Paulo fala, gente, é isso. Vocês não pensam nos problemas, não fica preocupado com os problemas, com as dificuldades, não. Se tiver alguma coisa boa na vida de vocês, tudo aquilo que tem louvor, tudo aquilo que é bom, cara, foca nisso. Não fica ansioso, não. Ele fala para os filipenses, porque os filipenses estavam ansiosos. Será que Paulo sai? Será que Paulo não sai? Não fica ansioso, não. Mas em tudo, quando a ansiedade bater, deixa que Deus saiba da sua ansiedade com as orações. Olha Paulo falando da autenticidade da oração. Quando você orar, você ora autenticamente. Deus, estou chateado. Por quê? Porque eu queria passar essa prova, não passei, estudei. Que merda, Deus. Você acha que Deus se assusta com o seu vocabulário? Não assusta. E aí o seu coração vai acalmando. Deixa que Deus conheça as suas aflições com oração e ação de graças. Ó, gratidão. Começa com gratidão, passa pela felicidade. Porque Paulo fala, aí a paz de Deus, que transcende todo entendimento, guardará o vosso coração. Olha, seu coração está guardado. Como? Com gratidão. É a gratidão que guarda o coração. Se você for grato, se você tiver ação de graça, passa pelo rio da felicidade, você está tranquilo, e aí você se torna uma pessoa generosa, que é a igreja de Filipos. E aí no final aqui, antes de chegar na parte disso tudo, Paulo escreve no capítulo 3 para eles, é o versículo que eu quero encerrar a nossa mensagem, que ele diz o seguinte, sobre os trancos e barrancos que nós vamos passar na vida. Irmãos, eu não penso que eu mesmo já tenha alcançado o alvo que ele diz anteriormente. Mas uma coisa eu faço, eu me esqueço das coisas que ficaram para trás e eu avanço para as coisas que estão adiante. Eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Deus te deu um chamado, Deus te deu um propósito. Aos trancos e barrancos você faz como Paulo, não olha para trás, prossegue para o alvo, até você herdar a coroa da vida. Essa é a ideia. Essa é a ideia que eu quero que você construa no seu coração, para você se tornar não só um cristão eficiente, mas parte desse corpo que chama capela, desse povo que é resiliente, desse povo que quer fazer diferença, desse povo que quer cumprir o chamado de Deus para nós. E aí, deixa a vida me levar. Porque para onde a vida levar a gente, nós vamos continuar sendo sal e luz. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade de ousadamente explorar um pouco da nossa cultura e trazer essa cultura de volta para os ensinamentos de Jesus. Nós te agradecemos pela sabedoria que o Senhor despejou no mundo. Te agradecemos por essa canção tão iluminada do Zeca Pagodinho, que vai ficar na nossa cabeça agora, nos ajudando a lembrar de Filipenses, dos tropeços, das dificuldades. Que essa palavra seja só mais um recurso, Deus, que não seja uma tentativa de inflar o nosso ego, mas seja só mais um recurso para que nós nos lembremos daquilo que Jesus nos ensinou. Nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de refletir, e te agradecemos porque o Senhor, em tudo isso, continua preservando a nossa interpretação de quem é o Senhor como sendo bom. Mesmo no meio de tudo isso, o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Que a gente possa voltar para casa em segurança, refletindo bastante e compartilhando dessas ideias com as pessoas que nos rodeiam, para que a gente possa continuar apontando para o seu Filho Jesus. No nome dele que a gente ora. Amém. E aí, gostou da palavra? Eu particularmente
Adorei! Anotei tudo, espero que você também tenha anotado. E aproveitando, venho falar para vocês dos nossos grupos de conexão, que o próprio nome já diz, né? É um grupo onde eu e você podemos nos conectar. Vai aparecer aqui na nossa tela um QR Code, onde você pode escanear, onde você vai ser redirecionado a preencher um formulário, onde um de nossos voluntários vai entrar em contato com você e vai te direcionar para um grupo de conexão mais próximo da sua casa. Se você gostou da nossa igreja e quer contribuir de alguma forma, vão aparecer aqui na tela mais alguns códigos onde você pode contribuir financeiramente, mas não se sinta pressionado e nem obrigado a contribuir. Isso vai de você e de acordo com o que você sentir no seu coração. E esse foi mais um culto aqui da capela. Eu espero que você tenha gostado e quero te ver aqui online ou presencialmente no próximo domingo. Fiquem com Deus. Valeu!